Vamos então para o nosso desafio da aula 6. Vocês podem ver que a gente trouxe um quiz para vocês. O enunciado está assim: implementar um jogo de perguntas e respostas. O quiz deve ter pelo menos 2 perguntas, tela inicial e tela final, contendo a pontuação final do jogador. Essa pontuação é meio arbitrária, né? Mas a gente quer ter uma contabilidade de quantas respostas a pessoa acertou. Vamos para a MyChap Inventor então. Então, aqui na MyChap Inventor vocês podem ver que eu já estou com uma tela já feita, né? A gente tem aqui o bem-vindo ao quiz. Este quiz será composto inicialmente por 2 perguntas. Cada resposta correta vale 10 pontos. Esses 10 pontos, como eu falei, é arbitrário, você pode colocar quantos pontos você quiser. E também vai ter um botão para ir para a próxima tela. Na próxima tela, a gente tem o primeiro quiz, né? Quantos Copas do Mundo o Brasil tem? Isso em 2024, né? Então aqui a gente tem 4 Copas do Mundo, 6 Copas do Mundo, 5 Copas do Mundo, 7 Copas do Mundo, dependendo de qual escolher. A gente vai somar a pontuação dele, né? Aí a gente também tem a tela 3 aqui. Quem é o principal vilão da saga Star Wars? Então a gente tem aqui esses nomes aqui que a gente colocou. Então, como é Star Wars, a gente sabe que é Darth Vader, né? Essa é a segunda questão. Vocês podem ver que a gente fez de jeitos diferentes. Eu vou mostrar pra vocês esses 2 jeitos diferentes também. E a gente também tem a tela final, que vai mostrar a nossa pontuação final com jogar novamente. Vamos para os blocos então. A tela inicial, ela serve só para a gente ir para a segunda tela. Então, quando o botão for clicado, eu vou querer abrir uma outra tela. Então eu venho aqui, abrir outra tela, no caso a tela 2. Agora a gente vai para a tela 2 então. Na tela 2 a gente já tem perguntas para responder, né? Como vocês viram aqui, a gente quer saber quantas Copas do Mundo tem o Brasil. Então, na tela 2 eu vou inicializar a pontuação, que é a que a gente vai ter que mostrar no final. Vou colocar ela para 0. Chama de 0 e aqui pontuação. Tá. Ok, vocês podem ver então, a gente tem aqui as 4 caixas de seleção com os nomes dela, né? Então, caixa de seleção 4, caixa de seleção 6, caixa de seleção 5, caixa de seleção 7. Então, ó, quando qualquer uma das caixas de seleção, então, ó, vou precisar de 4 diferentes aqui. Então, quando uma dessas caixas de seleção for alterada, o que é alterado? A gente considera. O alterado a gente pode considerar como sendo simplesmente alguém clicando em um desses blocos, né? Então, tipo, se eu cliquei, é uma alteração. Então tá. Deixa eu deixar eles separados, vocês vão ver. Mas tá. Vamos para a caixa de seleção 4 então. Se a pessoa selecionou o valor 4, eu vou querer chamar um notificador falando que ele está errado. Então aqui eu vou chamar o notificador com texto resposta incorreta. Aí eu também coloquei um temporizador aqui para deixar mais legal, mas é só para, por exemplo, você clicou na caixa de seleção, então a gente tem um tempinho para ver. Então, ó, eu vou ajustar o ativado desse temporizador. A gente pode mudar o tempo desse temporizador na tela, né? Mas eu vou colocar ele para verdadeiro aqui. Então ele vai começar a contar. E quando a contagem acabar, eu vou querer começar uma nova tela, né? Vou querer abrir uma nova tela. Então aqui eu vou querer abrir outra tela com o valor inicial. O valor inicial que eu estou passando vai ser a pontuação, porque como a gente tem telas diferentes, a gente quer passar essa variável entre essas telas, né? Então o valor inicial que eu vou passar vai ser essa pontuação. Só que como ele deu a resposta errada, a pontuação vai continuar como 0. Só que aí, o que vai acontecer quando ele selecionar a caixa de seleção 5? Vai ter a resposta certa, né? Então aqui, ao invés de resposta incorreta, vai ser a resposta correta. E aí,
ao invés da gente simplesmente passar o valor da global pontuação, a gente vai querer passar uma pontuação para ele, né? Então eu vou vir aqui nos blocos de matemática e colocar uma soma. Também com o valor da pontuação aqui. Também vou copiar isso aqui. E como eu falei, cada questão vale 10 pontos. Então quando eu for para a terceira tela, agora ao invés de começar com 0, vai começar com 10 pontos. E a gente repete a caixa de seleção 4 para as outras caixas de seleção, as caixas de seleção 6 e a caixa de seleção 7. Vocês podem ver que não precisa mudar nada, porque a única coisa diferente que vai acontecer é quando ele colocar a resposta certa, que vai ser quando a pontuação dele vai aumentar. Então essa é a segunda tela. Então aqui eu tenho que atualizar tudo isso aqui, que eu quero ir para a tela 3 agora, na verdade. Aí sim. Vamos então para a tela 3. Como vocês podem ver, a tela 3 ela já é mais diferente, ela não tem mais as caixas de seleção. Agora a gente vai ter um visualizador de lista, que ele funciona igual as listas que a gente aprendeu nessa aula. Só que ao invés de a gente determinar elas nos blocos, a gente determina elas, os elementos dessa lista direto na tela designer, né? Então vocês podem ver, quando a gente seleciona o visualizador de lista, a gente pode colocar os elementos aqui. Então, ó, coloquei Thanos, Darth Vader, Coringa e Voldemort. E a gente vai fazer a soma da pontuação ou a passagem para a próxima tela de acordo com esses elementos aqui. Então vamos agora para a tela de blocos. Bom, eu vou querer de novo a variável agora. Vai continuar sendo pontuação, né? Só que qual que é a questão? Não é a mesma pontuação da tela 2. Ela vai ser, porque eu vou passar vocês podem ver que sempre que eu passar para a tela 3, a gente vai inicializar com o valor inicial global pontuação, só que vocês podem reparar que elas são variáveis diferentes. Eu vou até colocar um número diferente aqui, vai ser a pontuação 2 agora, e ela, eu vou querer obter o valor inicial dessa tela, aqui, obter o valor inicial. Então, o que vai acontecer? Se eu for para a tela 3 e eu tiver acertado a questão da tela 2, eu vou começar com o valor pontuação 2 como 10. Se eu estiver errado, eu vou começar como 0. Então tá. Vamos para o visualizador de lista agora. Quando a gente escolher alguma coisa nesse visualizador de listas, então esse bloco aqui, né, depois de escolher, eu vou fazer um controle. Se ele escolher ele escolher do visualizador de listas. Então, visualizador de lista.seleção foi igual ao nome. O primeiro nome que a gente coloca lá é Thanos, né? Então ó, se você selecionou o primeiro bloco aqui e ele foi igual a Thanos, essa é a resposta errada, né? Porque a gente está querendo saber quem é o principal vilão da saga Star Wars. Então, a gente vai pegar basicamente a mesma coisa feita na tela 2. Então, vou até copiar aqui. Vou chamar esse notificador, ajustar esse aqui. Então, ó, agora eu volto para a tela 3. Então, se a gente selecionar o Thanos, a gente vem aqui na pergunta de novo, né? A gente está querendo saber quem é o principal vilão da saga Star Wars. E a gente vê que Thanos é o errado, né? Então, se ele selecionou o Thanos, o que eu vou querer falar? Pô, você tá errado. Então, eu vou chamar o notificador 1 de novo, mostrar um alerta. E nesse alerta eu vou falar resposta incorreta de novo. Resposta incorreta. E aí eu vou querer fazer a mesma coisa que eu fiz na tela 2. Eu vou chamar o temporizador. Vou ativar ele, né? No caso, eu vou ajustar o temporizador ativado para verdadeiro. Então, isso aqui eu apago. E eu vou querer abrir a próxima tela também. Então, eu venho aqui no controle, né? E pego o bloco
abrir outra tela com o valor inicial. No caso, agora eu quero ir para a tela 4, com o valor inicial, pontuação 2. Então vocês podem ver que, como aqui é a resposta errada, a gente também não muda nada. Aí, a gente vai ter que fazer isso para cada um dos elementos dessa lista, né? Então vai ter um para Darth Vader e para todos os outros vilões que a gente colocou na lista. Deixa eu só conferir aqui quais são. Darth Vader, Coringa e Voldemort. Então, aqui, Darth Vader, nossa, Coringa, e o último qual que é? Voldemort. E vocês podem ver que para todos eles, por enquanto, tá a mesma coisa. Só que a gente ainda não fez a distinção da resposta correta, né? Quando a resposta tá errada, esses estão de boa, né? Só que agora, o Darth Vader, a gente vai querer fazer o diferente, que é a resposta correta, né? Então, resposta correta. E da mesma forma que a gente fez na tela 2, a gente também vai passar uma soma agora como valor inicial, que vai ser a variável global pontuação 2 mais uns 10 de pontuação, que foi a resposta correta. Então, essa é a tela 3. Vocês podem ver que a gente tem essas duas maneiras de fazer um quiz, por exemplo, e vocês podem fazer isso de outras formas também. Mas a gente resolveu mostrar esses dois porque a gente achou mais interessante, aí depende do que você quer fazer. Vocês podem ver que é bem fácil de replicar, né? É só você copiar e colar e colocar qual que é o certo, com essa pontuação, né? E fazer isso para um quiz de 10 perguntas ou com mais opções de resposta, enfim. Vamos para a tela final, então, que é a tela que vai mostrar a pontuação. Então, na tela 4, eu vou querer de novo inicializar outra variável, agora vai ser outra pontuação. Como eu falei, ela vai ser a mesma pontuação das outras telas, mas ela é diferente, né? Então vou colocar pontuação 3 agora. E ela vai receber o valor inicial passado para essa tela. Então aqui obter valor inicial. Então, quando a gente inicializar a tela 4, então quando screen 4 inicializar, eu vou querer ajustar essa legenda 2 aqui. O texto dela eu vou querer ajustar para a pontuação que a gente estava armazenando todo esse tempo, né? Então, aqui eu vou pegar o valor da pontuação 3. E para retornar, né? Quando a gente clicar no botão 1 para retornar, vocês podem ver que tem aqui, ó, vamos jogar novamente. Esse é o botão 1. A gente tem que fazer a passagem. Então, quando o botão 1 clique, a gente tem que voltar para a tela inicial. Então, eu vou abrir outra tela. Agora não precisa abrir com o valor inicial. É só voltar para a tela 1. E tá aí o nosso quiz. Vocês podem ver que tem telas diferentes. Então, aqui a gente, na tela 1, a gente simplesmente vai para a tela 2. Na tela 2 a gente tem todas as telas 2 mandando para a tela 3. Só que com a resposta correta passando o valor da soma a mais, né? Na tela 3, a mesma coisa, só que de um jeito diferente. E na tela 4, a gente mostra esse resultado. E é isso então. Muito obrigado por terem visto essa aula. Espero ver vocês na próxima.